Amém. Paz do Senhor. Que alegria, né? Estar na casa do Senhor, sentindo quanto Ele nos ama, quanto Ele nos dá a oportunidade de sermos fiel a Ele. Que Deus realmente Ele me use nessa noite, para que a palavra do Senhor possa te encontrar com o seu coração aberto. E tenho certeza que será uma palavra do Senhor genuína para o teu coração. Que ela vai de encontro ao que você mais tem buscado no Senhor, que é encontrar o verdadeiro amor dEle. Aquele amor que nos encoraja, aquele amor que quando a gente está lá no chão, o Senhor envia alguém para estender as mãos para nós e nos levantar. Maridos que encorajam esposas, esposas que encorajam maridos. Essa é a palavra que o Senhor me deu nessa noite. Nós vamos falar sobre um homem da Bíblia. Eu acho que é um dos maiores exemplos que eu tenho como homem que caminhou com o Senhor. E nem foi tão famoso, né, na Bíblia. Não foi um apóstolo, mas ele deixou um legado muito grande, que é Barnabé. Barnabé, ele é natural de Chipre, e o seu nome original era José, mas os apóstolos lhe deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento. Ele é mais conhecido por ter sido companheiro de viagem do apóstolo Paulo em suas primeiras missões, e por ter defendido Paulo quando outros cristãos ainda desconfiavam dele. Não sei se vocês conhecem a história, né, do apóstolo Paulo, que era chamado, o primeiro nome dele era Saulo de Tarso, né? Então eu vou falar um pouquinho da história de Paulo. Antes de se converter, o apóstolo Paulo era chamado de Saulo de Tarso. Ele era conhecido por perseguir os cristãos. Antes dele se converter, ele perseguia os cristãos. E sua conversão aconteceu. Ele estava indo para Damasco para prender os cristãos. Então Saulo teve uma visão. No meio da noite, o Senhor aparece para ele com uma luz muito forte, e Saulo fica cego. E ele fica cego por 3 dias. E o Senhor envia o discípulo Ananias, que impôs as mãos sobre Saulo e o curou da visão. E naquele momento, ele teve a sua conversão. Ele acreditou, né? O Senhor, ele apareceu real, né? Tem gente que às vezes o Senhor tem que aparecer, tem que enviar um anjo para ele poder aceitar se batizar, se converter. E o Senhor já está fazendo na vida dele, e ele está correndo do chamado, do propósito. Então, por conta disso, após a sua conversão, os cristãos desconfiavam e não aceitavam Paulo ali no meio deles. Mas Barnabé faz diferente. Ele decidiu aceitar e acreditar em Paulo. E além de acreditar, Barnabé se tornou amigo de Paulo. E depois apresentou Paulo aos apóstolos e posteriormente foram enviados juntos como missionários. Para vocês entenderem, Barnabé ele era tão genuíno que ele acreditava em qualquer pessoa. Se essa pessoa ela se convertesse, aceitasse Jesus, ele acreditava nela. Então ele encoraja Paulo, leva ele para caminhar com ele, e depois eles vão junto fazer missões. E eu quero falar sobre o maior exemplo de Barnabé que eu tenho na minha vida, que é a minha esposa. Muitas pessoas não acreditavam em mim, mas ela sempre acreditou. Nem mesmo eu acreditava em mim, mas ela acreditou. Toda vez que eu estava desanimado, ela me encorajava. Teve uma vez que, mesmo ela dizendo, não investe o dinheiro lá, não vai dar certo,
E eu fui lá, investi, nós quebramos, ela passou dificuldade junto comigo, mas eu caí e ela me estendeu a mão e me levantou. Mesmo estando certo, ela decidiu acreditar, ela decidiu me apoiar, ela me encoraja o tempo todo. Estar aqui no altar hoje, eu só estou porque ela tem me encorajado, que é algo que é muito difícil para mim, né? Uma responsabilidade muito grande. Faz pouco tempo que eu caminho com o Senhor, faz pouco tempo que eu sou pastor, e eu sei da tamanha responsabilidade que é falar da palavra do Senhor. Mas ela tem me encorajado. Ontem nós oramos junto, e eu sou muito feliz por você ter acreditado em mim, sabe? Por você nunca ter desistido de mim. Os filhos que nós temos é uma bênção, mas eu tenho comigo, você é a melhor escolha que eu fiz na vida. E para a honra e glória do Senhor, assim como o Barnabé fez, ele acreditou em Saulo, que depois veio se tornar Paulo. Ele acreditou, ele não desistiu de Paulo. Eles foram juntos fazer missões. E para a honra e glória do Senhor, nós estamos juntos, indo para outras cidades, fazer missão, levar a palavra do Senhor para pessoas que estão sedentas desse Deus que se apresentou para nós, através da vida dela. Amém? Então vamos para a palavra, né? Vamos abrir em Atos 11, versículo 23. Então, Atos 11, versículo 23, diz assim: Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para permanecerem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. Essa passagem aqui, ela fala da cidade de Antioquia, onde os primeiros crentes foram chamados de cristão. E esses crentes, quando eles se converteram, eles tinham vergonha de falar que era crente. Eu tive também. Muitas das vezes, quando eu comecei a caminhar com ela, que a gente começou a ir na igreja, o pastor me perguntava se eu era crente, eu ficava meio receoso de falar, né? Mas hoje, acho que o maior orgulho que eu tenho na vida é nem de falar que eu sou crente, é de falar que eu caminho com o Senhor, que eu carrego o Espírito Santo. Não adianta nós só sermos crentes se nós não carregamos o Espírito Santo. Amém? Nós vivemos em tempos em que muita gente está desanimada na fé, no propósito, na caminhada da vida. E precisamos de mais pessoas como Barnabé. Instrumentos de encorajamento, fé e graça na vida do seu próximo. Barnabé não foi um apóstolo famoso como Paulo, nem escreveu cartas, mas foi essencial para o crescimento da igreja. Ele foi um braço forte, um coração aberto e uma voz de esperança para aqueles que estavam sedentos da presença do Senhor.
Em Atos 9 diz que Barnabé foi um construtor de pontes. Paulo era temido por seu passado, todos rejeitaram exceto Barnabé. Ele ouviu, creu e intercedeu pela vida de Paulo junto aos apóstolos. Resultado, Paulo foi aceito pelos apóstolos e posteriormente se tornou o maior missionário da igreja. Então aqui eu entendo que Deus ele está querendo nos dizer algo. Deus está dizendo hoje que você pode ser ponte que reconcilia, que apresenta, que abre as portas para alguém que o mundo tem rejeitado. Eu quero falar de um exemplo de Barnabé que eu tenho visto de perto, que está acontecendo aqui nessa igreja. De uma pessoa que mãe, amigos, parentes têm rejeitado. E uma pessoa dessa igreja que não conhecia essa pessoa orou por ela, ela se converteu e essa pessoa decidiu ser Barnabé na vida dela. Trouxe ela para dentro da casa dela sem nem conhecer ela, sem saber. Isso me emociona porque é lindo de ver, porque hoje em dia a gente não vê mais isso. E essa pessoa tem discipulado, tem dedicado o seu tempo, que tempo hoje é algo tão precioso. Às vezes tem deixado de trabalhar, deixado de ganhar dinheiro para poder ter o tempo com essa pessoa. Tem tirado às vezes dos seus filhos, porque eu sei, ela não ganha bem. O dinheiro que ela tem é pouco, quase que não suficiente para os próprios filhos dela. Mas ela tem tirado de dentro da casa dela e tem abençoado essa vida. Nós sabemos que não é fácil. Hoje as pessoas elas são difíceis, né? Nós podemos confiar, mas nós precisamos olhar para a Bíblia e acreditar. Porque se a gente não acreditar no próximo, daqui a pouco a gente não acredita mais nem no nosso marido. A gente não acredita nem mais nos nossos filhos. A gente deixa de acreditar nas nossas esposas. Nós não podemos ser diferentes de Barnabé. Ele é o nosso exemplo. Se aprofundem na vida de Barnabé, que eu tenho certeza que você vai ser edificado. Em Atos 11 diz que Barnabé enxergava o melhor nas pessoas. Em Antíoquia, novos crentes estavam surgindo e Barnabé não tinha vaidade, porque você imagina um lugar onde você é um dos crentes mais conhecidos, o Senhor fala com você e novas pessoas começam a aceitar Jesus e essas pessoas se empolgam, se levantam, já querem falar de Deus, e aquele que fazia esse trabalho, além de sentir o ego, vaidade, fala: não, aqui sou eu que prego, aqui sou eu que levo a palavra, vocês acabaram de aceitar Jesus. Mas não, em vez de criticar, ele viu graça de Deus e se alegrou pela vida daquelas pessoas. Ele os animou a permanecermos firmes no Senhor. E sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu tenho certeza que vai de encontro a todos nós. Não seja um apontador de erros. Seja alguém que enxerga a obra do Senhor no outro, mesmo quando está só começando. Nós devemos seguir o exemplo de Barnabé. Nós devemos sim encorajar aqueles que acabaram de se converter. Explicar para eles como é o processo. Dizer, o processo é difícil mesmo. Quando a gente se converte, o inimigo entra na nossa vida, ele invade a nossa casa, ele quer destruir, ele quer tirar a gente do caminho do Senhor. Nós temos esse dever de encorajar essas pessoas. Pessoas que vêm aqui na frente aceitar Jesus, pega o contato dela, liga para ela, fala: estou com você, o que você precisar, conte comigo. E se essa pessoa querer
já servir na igreja, apoie ela. Apoie, não tenha, acabou de chegar, já quer servir, não. Deixa o Espírito Santo agir na vida dela e vai ministrando ela, vai explicando para ela como funciona uma igreja, como funciona o trabalhar do Espírito Santo na vida de cada um. Em Atos 15 diz que Barnabé acreditava na restauração. João Marcos falhou na missão, Paulo queria deixá-lo para trás. Então Barnabé, ele participa da conversão de Paulo, e quando Paulo começa a pregar a palavra do Senhor, se torna um missionário, acredito que talvez o ego tenha tomado conta dele um pouco ali, e João Marcos caminhava com eles e ele falhou em uma missão, e Paulo falou: eu não quero andar mais com João Marcos. E Barnabé, amigo de Paulo, o que ele fez? Ok, Paulo, pode seguir, eu não vou desistir de João Marcos, eu não vou desistir dele porque ele errou uma vez, porque ele errou duas vezes, eu não vou desistir. Então ali eles têm um desentendimento, Barnabé o abençoa, Paulo vai seguir o seu caminho, e Barnabé decide dar uma chance para João Marcos, e Barnabé começa a caminhar com João Marcos, que posteriormente se tornaria Marcos. E qual foi o resultado de Barnabé ter escolhido não desistir de João Marcos? Marcos foi restaurado, e anos depois, já apóstolo Paulo, ele vem e diz: Marcos, você é útil para o ministério. Amém? Quantos aqui já não foram machucados e talvez até descartados nas igrejas? Porque às vezes vocês não interessavam ao sistema da igreja e as pessoas descartavam vocês. Mas hoje o Senhor está te dizendo: vocês são úteis para a obra do Senhor. Amém. E mesmo que você ache que você não é capaz, porque você tem falhado, às vezes tem caído no pecado, eu quero profetizar sobre a sua vida que o Senhor vai te enviar um Barnabé para te encorajar, para te estender a mão e te levantar quando você cair. Amém? O Senhor está falando com muitas pessoas aqui hoje, eu tenho certeza, mas principalmente Ele está falando com os homens que se acham que não são capazes porque vem na igreja, aí durante a semana acaba caindo no pecado. Eu quero te dizer, não é fácil mesmo. Não é fácil largar um vício, largar algo que é tão prazeroso, mas continua. O Senhor vai te enviar um Barnabé na sua vida, que vai te ajudar a passar pelo processo, que não vai mais te julgar, mas vai te ajudar a passar pelo processo. Nós precisamos acreditar que Deus ainda pode usar aqueles que falharam. Nós precisamos ser incentivo que levanta, não a voz que condena. Vou repetir porque isso é muito importante. Nós precisamos ser incentivo que levanta, não voz que condena. Nós precisamos parar de ser apontadores de erros. Eu quero dar um exemplo aqui. Vou falar de um casal. Às vezes a mulher cobra do marido: vai para a igreja, você tem que ir para a igreja. Por isso que as coisas não dão certo na nossa vida, que você não vai para a igreja, você não vai para a igreja. Ele não vai. Homem não é feito assim.
homem mais racional. A mulher, ela vem na igreja que domingo, ela está com a vida toda errada. Ela se converte, ela é batizada com o Espírito Santo e ela sai daqui transformada. Homem não. Homem, ele veio cá, ele aceita Jesus, ele chora. Na segunda-feira ele está fazendo as coisas de novo, tudo do mesmo jeito. É normal. Mas aí o que acontece? O irmão começa a vir na igreja, ele não gosta de igreja, porque a esposa insiste tanto, fala tanto que a vida está dando ruim por causa da igreja, ele não quer saber de igreja. Ele disse, a minha vida está ruim sem igreja, imagina ele naquele lugar, aqueles pastores, aquele povo lá, estou fora. E ele não vem. E ela fica brigando com ele de algo que ele não conhece. Às vezes ele até conhece, foi em algumas, chegou lá, que nem eu, fui numas pentecostal da vida, saí correndo no meio do culto. Quando ela me viu, eu já tinha vazado fora. Eu falei, Deus é mais, mas amém. Hoje eu respeito, né? Eu respeito. Então eu falando da esposa, né? E aí o irmão vem para a igreja. Aí ele chega na igreja, aí ele chega aqui nessa igreja, que não aviva. Aí ele chega ali na porta, tá o Michel, todo simpáticozão, todo humilde, já abraça ele. Ele fala, uai, isso é diferente. Aí vem o irmão Alexandre, já faz uma piada, e ele já dá uma risada na entrada. Ele fala, gostei desse lugar. Aí ele vem, senta, um louvor maravilhoso, sente a presença, vem uma palavra que é baseada na Bíblia, não é uma palavra que é só motivacional. Ele vem, ele ouve exemplos da Bíblia, homens que passaram por dificuldades também venceram, mulheres que passaram por dificuldade venceram, e às vezes ele se identifica. No final, ele vai embora, recebe um abraço do pastor lá na porta, ele fala, gostei dessa igreja. Ó, amor, eu gostei, vou voltar. Amém. Aí no domingo ele está de novo. Aí no terceiro domingo ele vem de novo. Aí o pastor fala, irmão, vai ter o culto dos homens terça-feira. Vem também. Né? Só que ele está sendo aquele crente que eu falei, está enfrentando as lutas lá. Vem no culto domingo, mas durante a semana é difícil. Mas está no processo, está vindo. A sementinha está sendo plantada e ele está vindo. Mas a mulher dele não acredita muito nele, que ele não tem transformação mais. Mas tá bom, vai que Deus salva, né? Amém. E aí vem no culto domingo, bonitinho, ora o Senhor. Aí vem na terça, na reunião de homens. Aí na quarta-feira, a mulher, nossa, ele está indo para a igreja. Aí está indo mais que eu, 2 dias, né? Ai meu Deus, meu marido, vai ser pastor, meu marido, né? Amém. Aí na quarta-feira lá no trabalho, um cliente já dá maltrata ele. O patrão às vezes fala umas coisas que ele não gosta. O dia dele foi péssimo, um dia difícil. Aí ele já volta para casa daquele modelo. Já entra em casa, a mulher fala, boa noite. O quê? Boa noite o quê? A mulher já... O que a mulher faz? Que adianta ir para a igreja domingo e terça-feira e ser o mesmo homem? Não adianta nada você ir para a igreja. Você não muda. Não adianta você ir para a igreja. Não adianta, você não vai mudar nunca. O que ela está fazendo? Ele não volta mais. Mas como que uma mulher sábia faz e tem que fazer? Se ela quer salvar o casamento dela. Se ela não quer salvar, aí é diferente. Mas se ela quer salvar o casamento, a hora que esse homem voltar para casa nessa quarta-feira, e ele voltar, e a hora que ele chegar, que ele der um chucrão daquele jeito, né? Fala uns trem para ela, irmã, dá uma respirada, engole, e corre para o teu secreto com o Senhor, fala, Senhor, me dê sabedoria, que o Senhor me dê força, eu vou matar ele. Aí você pede sabedoria para o Senhor, espera um pouquinho, e aí você volta. Fala, amor, eu te entendo, você teve um dia difícil, mas mesmo assim eu estou orgulhoso de você. Você foi na igreja domingo, você foi no culto de homens terça-feira, como eu estou orgulhosa de você, e eu tenho certeza que você vai ser transformado. Eu tenho certeza que você vai ser transformado. Eu acredito em você.
Eu quero te encorajar, meu amor. Eu sei que você não vai mudar da noite para o dia, mas eu estou com você nessa luta. Essa luta de transformação sua é minha também. E aí você fecha com chave de ouro, irmã. Amor, quer comer alguma coisa? Acabou. Esse homem vai bugar a mente dele. Ele fala, mas essa mulher está doida? Vai beliscar ela para ver se ela é de verdade. Mas esse é o processo. Essa é a mulher sábia. É assim que ela me ganhou para Jesus. Ela foi um caso mais à parte. Foi 8 anos lutando, né? Não sei se algumas teriam essa paciência toda, né? Mas ela pelejou por 8 anos comigo, né? E eu era viciado em bebida, pecado daquele modelo. Ia na igreja com ela, durante a semana fazia um monte de coisa errada, mas ela sempre insistindo, ela sempre me abençoando, ela sempre me encorajando. Minha esposa nunca me amaldiçoou, dizendo que eu não era bom o suficiente. Ela sempre falou, você vai. E ela brigava, ainda vai ser pastor. E eu falava, nunca na minha vida. Essa é a única coisa que eu tenho certeza, nunca eu vou ser um pastor. Você lembra? Ai, meu Deus. E eis-me aqui, né? Meu Deus. Eis-me aqui. Amém. Então, a conclusão que nós temos, né? Olhando para a vida de Barnabé e olhando para a nossa vida. Barnabé pode não ter sido famoso, mas foi fiel. Ele não buscou o palco, mas impactou vidas. Seu ministério era silencioso, mas poderoso. E foi chamado de homem bom, cheio do Espírito e de fé. Eu creio que o Senhor esta noite está nos convidando para termos mais fé na transformação das pessoas. Eu creio que a palavra de hoje é essa, que o Senhor quer encorajar as mulheres a continuarem lutando pelos seus maridos, mas parem de lutar com suas forças, parem de lutar com suas falas, lute com a palavra do Senhor, e o melhor, com o exemplo dele, com o exemplo de Barnabé, com amor, com encorajamento, com mansidão. Seja esposa mansa. Sei que é difícil, meu esposo não merece. Continua, porque nós oramos ontem, ela falou, insistir em você, lutar por você, foi a melhor escolha que eu fiz. Foi assim que você falou, né? Então eu tenho certeza, eu sei o homem que eu fui, eu sei tudo que eu fiz, o que eu vivi. Se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida do teu esposo. Isso eu tenho certeza absoluta. Ele faz. Só não force, só não aperte seu marido. Vá com calma. Deixe ele no tempo dele. É Ele Deus. Você só intercede. O negócio é Ele Deus. Você vai intercedendo, orando por Ele, abençoando Ele, encorajando Ele. Então hoje o Senhor está nos convidando a ser um Barnabé na vida de alguém. Alguém está desanimado, nós vamos encorajar. Se alguém cair, nós vamos estender a mão. Deus usa pessoas comuns para gerar mudanças extraordinárias. Não acho que você é comum demais para não gerar algo extraordinário. Só vive uma vida extraordinária aquele que tem gesto extraordinário. E às vezes você, mulher, se humilhar, mesmo estando com uma razão, é um gesto extraordinário. Mas isso pode te gerar mudanças extraordinárias ao teu redor. E eu creio que essa palavra hoje vai edificar muitos casamentos. Então, esposa, não desiste do seu marido. Não desista. Use as armas corretas.
Seja mansa com ele, seja paciente, encoraja ele. A transformação é possível. O que Deus faz na vida de um homem, Ele pode fazer na vida do outro ainda muito melhor. Então não desista. Fechem seus olhos. Eu quero orar por vocês, pedir que o louvor suba. Podem se colocar de pé, por favor. Então feche seus olhos. Você que está com seu esposo, esposa, pega na mão dele e dela agora. Você que não está, você vai profetizar sobre a vida do esposo, da esposa. Espírito Santo de Deus. Senhor, nós acreditamos, Pai, que há um tempo novo para nós guardado, Pai. Há um tempo de novo para nós, Pai, que nós seremos instrumento na vida dessas pessoas, Pai. Nós seremos usados, Pai, assim como o Barnabé, para encorajar pessoas, Pai. Senhor, eu declaro sobre a vida dessas esposas, Pai, que elas irão encorajar os seus maridos, que elas não irão desistir deles, Pai, que elas irão dizer para ele: eu estou orgulhosa, pois você tem ido à igreja, mesmo que você esteja pecando, eu estou com você, porque eu quero a sua salvação, eu quero caminhar com você, eu quero ter você como o meu testemunho vivo, pois juntos nós iremos edificar outros casais. Pai amado, Pai querido, vá de encontro ao coração de cada uma aqui nessa noite, Pai. Senhor, que o Senhor traga renovo a cada um de nós, que o Senhor mostre e se apresente para cada um com o seu amor. Paizinho, Pai amado, visite o coração de cada um e entregue para cada um aquilo que vem buscar, mas se apresente, Pai, com esse evangelho, com esse amor genuíno que o Senhor tem trazido para essa igreja, para que esses homens se sintam amados, se sintam encorajados a viver o evangelho, Pai. Senhor, se alguém no meio de nós ainda tem medo, tem receio de dizer que é crente, hoje o Senhor vai se apresentar para essa pessoa com todo o seu amor. O Senhor vai abraçar essa pessoa, vai dizer: filho amado, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu estou disponível para você. O Senhor, se Ele chegar na tua vida e Ele encontrar a porta fechada, Ele é gentil, Ele vai virar as costas e vai voltar. Então abra as portas do seu coração para o Senhor entrar nessa noite. Se tem alguém aqui esta noite que ainda não aceitou Jesus como seu único Salvador, você pode vir aqui na frente do altar e declarar o seu amor ao Senhor. Se tem alguém aqui esta noite que quer se reconciliar com Jesus, que quer pedir perdão e falar: Pai, eu me arrependo de ter ficado longe do Teu amor, eu quero voltar para Ti, eu quero sentir a Tua presença, eu quero sentir o Teu amor, o Teu aconchego. Senhor, use cada um aqui, Pai, para essa semana encorajar muitos Paulos por aí, muitos Saulos, Pai. Senhor, usa essas pessoas como instrumento na vida de muita gente. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, tremendamente. Nós nos colocamos disponíveis para a Tua obra, Pai. Nós queremos, Pai. Nós Te pedimos humildemente, nos faça parecido de Barnabé. Nos faça ter esse amor que Barnabé teve. Nós Te agradecemos, Pai.
E essa canção que nós vamos louvar agora, que você louve ela com todo o seu amor, com toda a sua gratidão ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Nós temos aqui uma alma para o Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Espírito Santo por ter convencido ele do pecado. Aleluia. Graças a Deus. Você que sentiu o Espírito Santo te ministrando nessa noite e sabe que precisa mudar. Você sabe, Deus falou com você que você precisa ser um Barnabé, uma pessoa encorajadora. Eu quero que você venha aqui para frente para nós adorarmos juntos. Um apoiador, uma pessoa que levanta. Venha para frente para a gente adorar. Ou não, todo mundo aqui já é Barnabé. Então vem para frente. Jesus, usa-nos como Barnabé, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, para encorajar. Usa-nos, Senhor, para ajudar almas, para cuidar de almas, para levantar, para colocar pessoas nos caminhos corretos. Nos caminhos, Senhor, do chamado, do propósito, em nome de Jesus. Cante assim. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, levante suas mãos. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado. Usa-nos como Barnabé, Senhor. Ora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Peça para Ele, peça. Enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me.
pra Ele te usar. Como ponte sobre as águas, como abrigo Barnabé. no deserto, Sendo ponte. flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado Encorajando, da maneira que te motivando, agrade, em qualquer hora e em qualquer exortando, lugar. ensinando. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Sonda no Senhor, quebranta o nosso coração. transforma. Mude, Senhor, a nossa vida, muda a nossa mente, muda o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. Em nome de Jesus, eu declaro uma transformação. Declaro transformação agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é arrancado de você aquele espírito, sabe, de ver sempre o lado negativo das pessoas, sempre tá com a língua afiada para criticar. Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor derrama sobre ti agora um novo espírito. O Senhor derrama em você uma nova unção. A partir de hoje, você começa a elogiar, você começa a apontar as qualidades em vez de apontar os defeitos. Você começa a apontar para as pessoas o que elas têm de bom, o que elas nem sabiam que tinha de bom. Comece a ser uma boca profética. Para que o Senhor haja nessa terra, é necessário que profetas se levantem. Você só é boca de Deus quando você começa a profetizar bênção sobre as pessoas. Em nome de Jesus, que o Senhor te levante hoje como boca de Deus nessa terra, como pessoas que motivam. Pega na mão de quem está do teu lado e fala assim: eu acredito que Deus tem grandes coisas para a tua vida. Você pode pensar que você é pequena, que você não é ninguém, mas você é grande, porque o Deus que você serve é grande. E eu declaro que coisas maiores do que você imagina vai acontecer na tua vida, vai acontecer através de você. Eu te apoio, eu te encorajo a crescer nesse ano, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia, glorifica o Senhor. Glorifica, aplauda o Senhor. Graças a Deus. Eu louvo e agradeço ao Senhor pelos Barnabés que estão se posicionando hoje. Porque sem Barnabé não tem Paulo. Sem Barnabé, sem alguém que apoie, não tem Paulo, não tem quem vá. Nem todos foram chamados para ser Paulos. Nem todos foram chamados para ser apóstolos.
Mas é necessário que pessoas se posicionem para viver aquilo que foram chamadas, por mais que não seja ser algum apóstolo. Eu louvo a Deus e glorifico pela tua vida, que decidiu apoiar, decidiu encorajar hoje. Graças a Deus por você. Quero que você dê um abraço em quem estava do teu lado, em quem você disse que ia encorajar a partir de hoje. Aleluia. Isso, não deixa ninguém sem abraço, não. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha, eu vejo Deus já usando pessoas aqui. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu amo ser Barnabé, sabe? Eu acredito até o fim que a pessoa vai ser transformada. Deus tem que arrancar a pessoa da minha vida para eu falar assim: realmente não ia mudar, realmente não mudou, não teve jeito. É muito bom ver os vasos sendo moldados e ficando lindos para Deus encher de azeite. O Espírito Santo faz isso, igreja. Ele vai moldando o vaso, vai moldando, até que fica muito lindo. E Deus não faz vaso para deixar na vitrine. Ele faz vaso para encher de azeite, transbordar. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Tá bom, sobe aqui. Amém. Eu tomo 2 litros de água. Ele não toma nada na pregação. Como Deus falou comigo através dessa palavra, viu? Graças a Deus que eu possa ser Barnabé na sua vida também. Que você cresça. Porque você também é Barnabé na minha vida. Você é muito apoiador. Se eu estou onde eu estou é porque você me apoiou. Você não me criticou. Você não quis me esconder. Muito pelo contrário, você sempre me apoiou. Então eu honro a Deus. Foi doido bastante para construir uma igreja, não querendo ser crente. Você sempre foi Barnabé. Aleluia.